Olá, Pai seja convosco. É com alegria e gratidão que dou as boas-vindas a todos vocês neste espaço dedicado à busca da verdade bíblica e ao crescimento espiritual. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido carinhosamente a fazer parte desta comunidade comprometida com a jornada de conhecimento e fé. Sua inscrição fortalece ainda mais o laço que compartilhamos aqui. Chegamos ao capítulo 12, encerrando um ciclo importante em nossa jornada de teologia sistemática. Este é um momento significativo que merece nossas congratulações. Quero expressar minha admiração pela dedicação e empenho demonstrados por cada um de vocês ao longo desses estudos. Compreendemos que a busca pelo entendimento da palavra de Deus é desafiadora, mas também sabemos que é uma das jornadas mais recompensadoras. Este capítulo final nos conduzirá a uma reflexão profunda sobre a Igreja de Cristo e seu papel vital em nossas vidas como crentes. Quero enfatizar o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo, que reside na perseverança, na busca constante pela santidade e na dedicação ao estudo das Escrituras. Cada capítulo, cada verso, nos aproxima mais do coração de Deus. Ao encerrarmos esta etapa da teologia sistemática, encorajo a todos a não apenas absorver o conhecimento, mas a aplicá-lo em suas vidas diárias. Que a compreensão profunda da Igreja de Cristo nos motive não apenas a sermos membros ativos, mas a vivermos de maneira relevante para a glória de Deus. Agradeço sinceramente a cada um de vocês por fazer parte desta jornada. Que o que aprendemos aqui transforme nossas vidas e impacte positivamente aqueles ao nosso redor. Que continuemos firmes na busca pelo conhecimento e na aplicação prática da palavra em nossas vidas. Este é apenas o começo de uma caminhada que, tenho certeza, nos reservará ainda mais aprendizados e experiências enriquecedoras. Obrigado por serem parte desta comunidade dedicada à busca da verdade e à edificação mútua. Que Deus abençoe a todos nós. Em Cristo. Na introdução do estudo de eclesiologia, mergulhamos em uma jornada fascinante que nos levou a explorar as intricadas dinâmicas e propósitos da Igreja de Cristo. Nesse percurso, nosso foco inicial foi dedicado a desvendar o retrato bíblico e histórico dessa entidade única e significativa. Ao adentrar o cenário bíblico, somos confrontados com relatos que nos transportam a épocas remotas, desde os primórdios do cristianismo. A Bíblia, em sua riqueza narrativa, nos oferece uma visão profunda da formação da Igreja, destacando momentos cruciais, como o Pentecostes e as instruções deixadas por Cristo aos apóstolos. Esses relatos não apenas descrevem eventos, mas pintam um quadro vívido da comunhão, da adoração e do propósito coletivo que caracterizam a Igreja primitiva. A história subsequente da Igreja, ao longo dos séculos, também contribui para nossa compreensão, revelando desafios, triunfos, e até mesmo desvios doutrinários que moldaram sua trajetória. Desde os debates teológicos nos concílios até os movimentos reformadores, a Igreja de Cristo carrega consigo uma riqueza de experiências que moldaram sua identidade ao longo do tempo. Esse mergulho nas origens bíblicas e nos eventos históricos não é apenas uma viagem ao passado, mas uma busca por fundamentos sólidos que sustentam a compreensão contemporânea da Igreja. Compreender o que a Escritura revela sobre a natureza da Igreja não é apenas uma atividade acadêmica, mas um convite para nos alinharmos aos desígnios divinos para essa comunidade de crentes. Neste estudo, buscamos não apenas entender a teoria eclesiológica, mas aplicar esses princípios à nossa vida cotidiana. Afinal, a Igreja de Cristo não é apenas uma entidade histórica ou teológica, ela é o organismo vivo ao qual pertencemos. Em capítulos anteriores, exploramos a missão principal da Igreja, fazer discípulos para a glória de Deus. Agora, neste capítulo, aprofundamos nossa reflexão, destacando a relação crucial entre a Igreja de Cristo e cada indivíduo, incluindo você. Vamos, portanto, explorar os desafios contemporâneos que a Igreja enfrenta, compreendendo a realidade preocupante dos crentes sem Igreja. Ao analisar esse fenômeno, buscamos não apenas diagnosticar, mas também oferecer respostas e direcionamentos práticos para que cada crente não apenas se comprometa com a Igreja, mas desfrute plenamente dos benefícios desse organismo celestial. Ao recapitular a missão da Igreja, somos conduzidos a um reexame profundo do propósito central que fundamenta sua existência, fazer discípulos para a glória de Deus. Esta missão transcende a mera tarefa ou atividade, é o cerne, a essência que impulsiona cada aspecto da vida e ministério da Igreja.
No capítulo anterior, mergulhamos nas complexidades teológicas e práticas dessa missão singular. A ideia de fazer discípulos não é apenas um comando de Cristo, mas uma chamada profunda para que a Igreja cumpra seu papel transformador na vida das pessoas. É mais do que um imperativo, é um convite para participarmos ativamente da obra de Deus no mundo. Essa missão, discutida detalhadamente no capítulo 11, não é um acessório opcional da vida da Igreja, é o seu cerne pulsante. Considerando a amplitude dessa chamada, exploramos não apenas o como fazer discípulos, mas o porquê por trás dessa jornada. Cada conversão, cada vida transformada, cada passo em direção à maturidade espiritual é um eco da glória divina manifesta na terra. Na essência da missão da Igreja está o convite para que os crentes se tornem agentes ativos na disseminação da mensagem redentora. Fazer discípulos não é um slogan vazio, é uma expressão vibrante da comissão que recebemos de Cristo. No cerne dessa missão está a verdadeira compreensão de que a Igreja não é uma instituição autossuficiente, mas uma comunidade orgânica, dinâmica e viva, destinada a impactar vidas de maneiras que transcendem o espaço e o tempo. A ênfase na importância da missão da Igreja ressoa não apenas como uma responsabilidade, mas como uma oportunidade extraordinária. O discipulado, como discutido anteriormente, é um convite para aprofundar relacionamentos, nutrir vidas espirituais e testemunhar a transformação de corações pela graça de Deus. Assim, à medida que nos aprofundamos na compreensão da missão da Igreja, somos desafiados a não apenas absorver conceitos teológicos, mas a abraçar a realidade prática dessa chamada divina. Fazer discípulos é um ato de obediência, mas também é um privilégio extraordinário de participar ativamente da narrativa redentora de Deus. Neste capítulo, continuaremos a explorar não apenas o que significa essa missão, mas como ela molda e transforma a vida daqueles que escolhem se envolver plenamente nela. Imersos na dinâmica contemporânea da fé cristã, observamos um fenômeno emergente que tem suscitado preocupações e reflexões profundas: os crentes sem igreja. Este termo, por si só, carrega consigo uma complexidade de sentimentos e questionamentos sobre a natureza da fé e a relevância da comunidade religiosa organizada. Ao longo dos anos, os evangélicos têm direcionado críticas à Igreja Católica, tanto por questões doutrinárias quanto pela percepção de falta de compromisso dos católicos para com sua própria instituição. O Brasil, sendo a maior nação católica do mundo, depara-se com uma realidade intrigante: a predominância de católicos nominais, indivíduos que se identificam com a fé católica apenas superficialmente, limitando sua participação a eventos como batismos, casamentos e funerais. Surge agora, entre os evangélicos, uma tendência paralela e igualmente preocupante: os crentes sem igreja. De maneira análoga aos católicos nominais, há uma crescente camada de pessoas que se autodenominam evangélicas, mas que não mantêm uma presença regular nos cultos e atividades eclesiásticas. Uma análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que, em um intervalo de 6 anos, cerca de 4 milhões de evangélicos deixaram de ter vínculo com igrejas. A indagação natural que emerge é: quem são esses crentes sem igreja e por que estão optando por se afastar das comunidades eclesiásticas? Uma possível explicação reside na constatação de que alguns jamais experimentaram uma genuína conversão. O ditado "Deus não tem netos" ressalta a necessidade de uma experiência pessoal de salvação, indo além da tradição familiar e cultural. A falta dessa vivência espiritual torna a igreja uma realidade monótona e aparentemente irrelevante. Outra faceta desse fenômeno está associada a questões interpessoais, marcadas por desentendimentos com membros da igreja ou com a liderança. Muitos foram feridos por ações de outros ou pelo sistema religioso em si. Aqui, a responsabilidade pode recair tanto naqueles que causaram as ofensas quanto naqueles que, por vezes, não conseguem perdoar e reconhecer a imperfeição humana. Um terceiro ponto de reflexão está centrado numa visão individualista do cristianismo. Alguns optam por um caminho perigoso de espiritualidade individual, alinhado ao narcisismo prevalente na sociedade contemporânea. A ênfase em uma versão do Evangelho que promove a satisfação dos anseios pessoais pode levar à conclusão de que a igreja é dispensável se não atender a essas expectativas. Em meio a esse cenário desafiador, urge uma análise mais profunda dessas questões, reconhecendo que o papel da igreja vai além das estruturas físicas e liturgias, abraçando a necessidade fundamental de construir comunidades autênticas, acolhedoras e transformadoras.
No intenso panorama religioso contemporâneo, onde a fé e a espiritualidade encontram diferentes formas de expressão, surge uma questão crucial: por que tantos crentes optam por se afastar das igrejas? Uma análise mais aprofundada revela 3 possíveis razões subjacentes a esse fenômeno preocupante. Em primeiro lugar, destaca-se a ausência de uma experiência de salvação pessoal. A vivência espiritual, muitas vezes, é substituída por uma conexão meramente cultural ou familiar com a fé. Como expresso na máxima "Deus não tem netos", essa carência de uma experiência pessoal e transformadora com o divino pode resultar em uma fé superficial e desprovida de significado. O simples fato de ser filho de crente, absorver a cultura e os costumes da fé, não garante a salvação. Cada indivíduo necessita, em algum ponto de sua jornada, se arrepender de seus pecados e confiar em Deus para a redenção. A falta desse novo nascimento espiritual contribui para que a igreja se torne tediosa e aparentemente irrelevante. Uma segunda razão que emerge é a presença de problemas interpessoais. O desentendimento com pessoas ou lideranças eclesiásticas pode levar muitos crentes a se afastarem da igreja. Feridas causadas por outros membros ou pelo sistema religioso em si podem resultar em mágoas profundas. Nesses casos, a capacidade de perdoar torna-se vital para a restauração e a permanência na comunidade de fé. Por fim, uma terceira razão revela uma visão individualista do cristianismo. Em uma sociedade marcada pelo narcisismo, a busca pela espiritualidade individual muitas vezes prevalece sobre a necessidade de participar de uma comunidade de fé. A versão do Evangelho que promove Cristo como um provedor de felicidade, saúde e prosperidade pessoal reforça a motivação egocêntrica das pessoas. Se a igreja não atende a esses anseios pessoais, surge a pergunta: por que se incomodar com a congregação quando se pode encontrar contentamento em louvores caseiros e na exposição midiática de figuras religiosas? Diante dessas razões multifacetadas, a compreensão das dinâmicas subjacentes ao afastamento dos crentes das igrejas torna-se crucial. O desafio é, portanto, redescobrir o propósito e a vitalidade da experiência comunitária de fé, promovendo espaços de encontro, perdão e crescimento espiritual. No universo complexo das relações humanas dentro do contexto eclesiástico, os problemas interpessoais emergem como um fator significativo que contribui para o afastamento de muitos crentes das igrejas. Este fenômeno é, em grande parte, resultado do embate entre diferentes personalidades, perspectivas e experiências presentes em qualquer comunidade de fé. Um aspecto a ser considerado é o papel desempenhado por fofocas e abuso de autoridade. A dinâmica de grupos humanos, mesmo quando orientada por princípios espirituais, não está isenta de falhas e fraquezas. As fofoquinhas, muitas vezes disfarçadas sob o véu da preocupação ou interesse legítimo, podem se tornar ferramentas prejudiciais. Elas não apenas corroem a confiança mútua, mas também podem exacerbar conflitos e criar um ambiente tóxico. Quando o cuidado amoroso se converte em juízo precipitado, e as palavras se tornam instrumentos de divisão, a experiência na igreja perde sua autenticidade e atração. Da mesma forma, o abuso de autoridade, embora contrário aos princípios do Evangelho, infelizmente, se manifesta em algumas situações eclesiásticas. O poder nas mãos de líderes pode ser mal aplicado, resultando em manipulação, discriminação e, em casos extremos, em exploração. Quando a autoridade é exercida de maneira opressiva, em vez de ser um meio de proteção e edificação, ela se torna um agente de sofrimento e exclusão. O desígnio divino para a igreja como um espaço de segurança e crescimento espiritual é distorcido, levando à alienação daqueles que, em vez de encontrar refúgio, experimentam feridas e rejeição. Neste cenário desafiador, é imperativo que a igreja confronte honestamente essas questões interpessoais, abordando-as com humildade e sensibilidade. A promoção de uma cultura de comunicação aberta, práticas de liderança éticas e uma abordagem proativa para resolver conflitos são passos essenciais na construção de uma comunidade de fé saudável e acolhedora. A conscientização sobre os danos causados por fofocas e abusos de autoridade é o primeiro passo para criar um ambiente eclesiástico que reflita verdadeiramente os princípios do Evangelho de amor, perdão e reconciliação. A visão individualista do cristianismo representa uma abordagem que enfatiza a fé como uma experiência pessoal e privada, muitas vezes desvinculada do contexto comunitário da igreja.
Esse fenômeno é alimentado por uma narrativa cultural que prioriza a autonomia e a busca individual da espiritualidade em detrimento da participação ativa em uma comunidade de fé. Ao adotar essa perspectiva, alguns cristãos optam por trilhar o caminho perigoso da espiritualidade individual. Esta escolha está intrinsecamente ligada ao individualismo prevalecente na sociedade contemporânea, onde o foco no eu muitas vezes supera o compromisso coletivo. O cristianismo, nessa visão, torna-se mais uma jornada pessoal de busca por realização, felicidade e prosperidade, do que uma participação integral em uma comunidade de fé. A visão individualista reflete uma compreensão deturpada do Evangelho, centrada na noção de que Cristo é principalmente aquele que proporciona benefícios pessoais, como felicidade, saúde e prosperidade. Nesse contexto, a Igreja é percebida como um meio para alcançar esses benefícios pessoais, e, se ela não atender a essas expectativas individuais, torna-se dispensável. A adoração, nessa perspectiva, pode ser feita isoladamente em casa, sem a necessidade de interação com uma comunidade de crentes. Essa abordagem contrasta significativamente com a compreensão bíblica do cristianismo, que destaca a importância da coletividade e da comunhão na Igreja. O Novo Testamento descreve a Igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro desempenha um papel vital na edificação e no crescimento mútuo. A visão individualista, portanto, mina a verdadeira essência do cristianismo, que é profundamente enraizado na participação ativa em uma comunidade de fé. É fundamental abordar essa visão distorcida, destacando a importância da comunidade na jornada espiritual. A Igreja não é apenas um local de encontros religiosos, mas um corpo interconectado que busca viver os princípios do amor, serviço mútuo e compartilhamento de vida. A compreensão equilibrada da fé cristã requer uma visão que integre a dimensão individual e coletiva, reconhecendo que a verdadeira espiritualidade se manifesta na vida compartilhada com outros crentes. A necessidade da Igreja transcende a simples participação em rituais religiosos, ela está profundamente enraizada na compreensão teológica da Igreja como o corpo de Cristo. Essa analogia, apresentada nas Escrituras, destaca a interconexão vital entre os crentes, comparando-os aos membros de um corpo humano. Quando os apóstolos utilizaram a metáfora do corpo, eles buscaram transmitir uma verdade profunda sobre a natureza da comunidade cristã. Assim como os membros de um corpo funcionam harmoniosamente, contribuindo para o bem-estar geral, os crentes são chamados a desempenhar papéis específicos na Igreja. Cada pessoa é vista como parte integrante do corpo de Cristo, e a ausência de qualquer membro afeta o todo. Ao considerar a importância da Igreja, é crucial compreender que a participação não é apenas uma questão de assistência regular a cultos ou eventos religiosos. Trata-se de envolvimento ativo e comprometido na vida da comunidade, compartilhando experiências, encorajando uns aos outros e contribuindo para o crescimento espiritual mútuo. A visão teológica da Igreja como corpo de Cristo destaca a interdependência entre os crentes. Cada membro, com suas habilidades, dons e chamados únicos, desempenha um papel vital no cumprimento da missão da Igreja na Terra. A diversidade de talentos e perspectivas enriquece a comunidade, tornando-a mais eficaz na manifestação do amor de Cristo ao mundo. Ao compreender a Igreja como o corpo de Cristo, reconhecemos que nossa participação não é apenas uma opção, mas uma parte intrínseca da nossa jornada espiritual. A Igreja não é apenas um lugar onde frequentamos, é uma comunidade onde nos conectamos, servimos e crescemos juntos. Essa compreensão mais profunda da Igreja como corpo de Cristo reforça a necessidade de cada crente encontrar sua função específica na comunidade, contribuindo para o testemunho coletivo do amor e da graça de Deus. O compromisso na Igreja é mais do que uma mera adesão a um grupo, é a expressão tangível do vínculo espiritual que une os crentes em Cristo. Esse compromisso é evidenciado pelo compartilhamento de alegrias e tristezas, pela disposição de caminhar lado a lado em meio às adversidades e pela aceitação mútua, independentemente das circunstâncias. Um exemplo prático desse compromisso pode ser encontrado na história de um amigo chamado Fred. Este homem, mesmo diante de uma situação desafiadora envolvendo um amigo que havia caído em adultério, demonstrou um compromisso inabalável. Em vez de se distanciar ou julgar severamente, Fred escolheu ficar ao lado do amigo, declarando: "Estou com você e não abro, não importa o que tenha feito. Pode contar com minha amizade e minha ajuda." Esse tipo de compromisso transcende as aparências externas e reflete a verdadeira essência da vida cristã em comunidade.
Fred não estava apoiando as ações erradas do amigo, mas estava confirmando sua união cristã com ele. Mais do que simplesmente proferir palavras, ele se tornou um instrumento para a restauração espiritual do amigo. O compromisso na igreja significa estar disponível, não apenas nos momentos de emergência, mas de maneira contínua. Isso vai além da frequência regular aos cultos, é um compromisso em compartilhar a jornada da vida com os irmãos. O escritor de Hebreus adverte sobre a importância de não negligenciar a reunião regular, reconhecendo que é por meio dessas interações constantes que se constrói e fortalece o compromisso mútuo. Além disso, o compromisso na igreja implica a ideia de compartilhar recursos e preocupações. É a prontidão para dizer, o que é meu é seu. A igreja primitiva, conforme descrita em Atos, ilustra esse aspecto prático do compromisso, onde os crentes estavam dispostos a vender suas propriedades para ajudar os necessitados. Portanto, o compromisso na igreja não é apenas uma formalidade, é a expressão viva da conexão espiritual entre os membros do corpo de Cristo. É a disposição de se apoiar mutuamente, compartilhar alegrias e tristezas, e perseverar juntos, mesmo diante das adversidades. Esse compromisso é o tecido que fortalece a comunidade e testemunha ao mundo o poder transformador do Evangelho. A sinceridade na comunidade cristã é um valor essencial que vai além das formalidades e aparências. É a coragem de se mostrar como realmente somos, de permitir que a luz da verdade brilhe sobre nosso verdadeiro caráter, sem o véu das máscaras sociais. Este segundo elemento prático da vida da igreja é crucial, e sua importância é destacada ao examinarmos a própria Bíblia, que revela uma honestidade por vezes desconcertante. A Escritura não esconde as imperfeições de seus personagens mais notáveis. Desde Abraão, Moisés e Davi até Pedro, vemos exemplos de homens de fé que também enfrentaram inseguranças, pecados secretos e falhas gritantes. A Bíblia não cria uma narrativa idealizada, mas apresenta a realidade crua da jornada espiritual desses indivíduos. Ao andarmos na luz, como João nos exorta, mantemos comunhão uns com os outros. A sinceridade na comunidade cristã não é uma tarefa fácil, especialmente em uma cultura que muitas vezes favorece a máscara social em detrimento da autenticidade. Nos cultos, é comum estamparmos sorrisos domingueiros, criando uma imagem que nem sempre reflete a verdadeira condição do coração. No entanto, a igreja autêntica não é aquela que apresenta uma imagem bonita o tempo todo. Ela é um lugar onde os crentes sentem liberdade para se mostrar como são, mesmo que isso envolva confrontos e discordâncias. Essa liberdade é vital para a construção de relacionamentos genuínos, onde os membros podem compartilhar suas lutas, confessar seus pecados e crescer juntos na jornada da fé. Uma igreja que opera em um contexto de humilde sinceridade proporciona um ambiente propício para os membros serem reais uns com os outros. Isso significa que, mesmo quando a jornada espiritual é marcada por desafios e quedas, há espaço para a graça, o perdão e a restauração. A sinceridade na comunidade cristã não apenas fortalece os laços entre os membros, mas também cria um terreno fértil para o crescimento espiritual e a transformação contínua à semelhança de Cristo. A mutualidade na comunhão é um princípio fundamental que transcende a mera presença física em encontros religiosos. Significa ir além do compartilhamento superficial e alcançar uma troca genuína e significativa entre os membros da comunidade cristã. A essência dessa mutualidade é expressa nos mandamentos de uns aos outros presentes nas Escrituras, revelando a profundidade e a abrangência da comunhão na Igreja. O apóstolo João nos lembra da importância da mutualidade ao afirmar que, ao andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Essa comunhão vai além de uma presença passiva em eventos religiosos, ela implica em compartilhar uns com os outros em um nível pessoal e significativo. Os mandamentos de uns aos outros nas Escrituras oferecem um guia prático para a prática da mutualidade na Igreja. Amar uns aos outros, confessar pecados, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, edificar-se mutuamente, sujeitar-se uns aos outros, aconselhar-se e servir uns aos outros são expressões tangíveis da vida em comunidade. A mutualidade na comunhão não se trata apenas de receber, mas também de dar. Todos os membros são chamados a participar ativamente desse exercício de compartilhamento, contribuindo para a construção e o fortalecimento mútuo. Essa dinâmica de dar e receber cria uma comunidade vibrante e solidária, onde cada pessoa desempenha um papel vital no crescimento espiritual do corpo de Cristo.
A prática da mutualidade na comunhão cristã é um convite à participação ativa, ao envolvimento genuíno e à construção de relacionamentos que vão além das formalidades. É uma expressão tangível do amor e do compromisso uns com os outros, refletindo a natureza do corpo de Cristo como uma comunidade interdependente e colaborativa. A inevitabilidade de conflitos na igreja é uma realidade que não pode ser ignorada. A presença de pessoas com diferentes personalidades, experiências e perspectivas torna os desentendimentos uma possibilidade constante. No entanto, o que distingue a abordagem cristã na resolução de conflitos é a ênfase na reconciliação, graça e restauração. Ao contrário das abordagens externas, que muitas vezes se baseiam em afastamento, silêncio e indiferença, a igreja cristã é chamada a enfrentar os conflitos de frente, guiada pelos princípios do Evangelho. A solução de conflitos no contexto cristão não é marcada por fofocas venenosas, comentários maldosos ou desejos de vingança. Pelo contrário, é uma oportunidade para demonstrar a graça redentora de Cristo. O modelo bíblico para a resolução de conflitos exige humildade, perdão e busca ativa pela restauração do relacionamento. Em vez de simplesmente evitar ou ignorar as diferenças, os cristãos são chamados a enfrentar os conflitos com a disposição de se humilhar, perdoar e buscar a reconciliação genuína. Isso reflete a compreensão cristã de que todos são devedores à misericórdia de Deus e, portanto, devem estender essa misericórdia aos outros. Embora a solução de conflitos na igreja seja um processo desafiador, ele é impulsionado pela busca da verdadeira paz e unidade entre os membros. A atmosfera de graça e humildade cria um ambiente propício para resolver as raízes dos desentendimentos, promovendo a restauração de relacionamentos sinceros e genuínos. Em última análise, a solução de conflitos na igreja não é apenas um exercício de resolução de problemas, é uma expressão tangível do amor e da misericórdia que os cristãos receberam de Deus. Isso destaca a singularidade da abordagem cristã na construção de uma comunidade baseada na graça, perdão e unidade. A contribuição financeira na vida da igreja não é apenas uma prática rotineira, mas um ato significativo de adoração e compromisso. Ao considerarmos o exemplo de John, um missionário no Japão, percebemos como a contribuição vai além do simples aspecto material. No contexto japonês, onde a conversão é um processo gradual, muitos contribuem financeiramente antes mesmo de tomar a decisão de se batizar. Essa atitude reflete a compreensão de que, ao serem beneficiados pela comunidade, têm uma obrigação moral de contribuir para as despesas. A base lógica da contribuição financeira está intrinsecamente ligada ao compromisso com o corpo de crentes. Paulo, em suas epístolas, destaca a importância de praticar a graça de dar com generosidade, prontidão e segundo as posses, visando a igualdade entre os membros da comunidade. A contribuição não é uma obrigação legalista ou uma busca por bênçãos materiais, é uma resposta amorosa às necessidades dos outros, uma expressão da disciplina espiritual que quebra os grilhões do consumismo e cultiva a virtude cristã da generosidade. Participar financeiramente da vida da igreja não é apenas cumprir uma obrigação, mas uma forma tangível de se comprometer com a missão e o bem-estar da comunidade. Cada membro é chamado a carregar sua parcela do fardo financeiro, entendendo que, ao fazer isso, contribui para suprir as necessidades dos outros. A contribuição, portanto, não é apenas uma prática isolada, mas uma expressão de mutualidade e responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Assim, contribuir financeiramente transcende a ideia de um simples ato de dar dinheiro, é uma maneira de participar ativamente da vida da igreja, demonstrando compromisso, amor ao próximo e uma resposta prática ao senhorio de Cristo. Essa prática contribui para a sustentabilidade e eficácia das atividades da igreja, permitindo que ela cumpra sua missão de maneira mais abrangente e eficiente. Ao refletirmos sobre a importância da igreja na vida do crente, somos levados a uma profunda compreensão de que ser parte de uma comunidade de fé não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade intrínseca para o cristão. O encerramento do capítulo 12 nos deixa claro que ser um crente sem igreja é algo inconcebível. Assim como uma criança necessita da sua família para crescer e se desenvolver, o crente encontra na igreja o contexto ideal para seu amadurecimento espiritual. O retrato bíblico e histórico da Igreja de Cristo nos mostra que ela não é apenas uma instituição religiosa, mas um organismo vivo, o corpo de Cristo. É nesse contexto que somos desafiados a enxergar a igreja como um porto seguro, uma comunidade que oferece calor e afeto familiar.
Mesmo reconhecendo que a igreja não é um paraíso terrestre, percebemos que ela se torna um lugar de refúgio, crescimento e relacionamentos significativos. Ao finalizar este capítulo, somos convidados a considerar a jornada de ser igreja não como algo fácil, mas valioso. Mesmo diante das inevitáveis dificuldades e imperfeições humanas, oferecemos um ambiente de comunhão profunda e duradoura. A igreja se apresenta como uma família composta por muitos irmãos e irmãs, todos comprometidos com o bem-estar mútuo. Portanto, o convite que se estende a cada crente é para desfrutar plenamente da vida na Igreja de Jesus Cristo. Reconhecemos que a igreja não é perfeita, mas é nela que encontramos cálidos relacionamentos, crescimento espiritual e apoio mútuo. O preço a ser pago para manter essa comunhão em um mundo caído é insignificante diante dos benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. Ser igreja é mais do que uma escolha, é uma necessidade vital para a jornada cristã. A metáfora da igreja como organismo, não como edifício, oferece uma perspectiva revolucionária sobre a natureza da comunidade de fé. Ao considerarmos que não apenas frequentamos a igreja, mas que somos, de fato, a igreja, somos levados a transcender a ideia convencional de um lugar físico onde nos reunimos para cultuar. Em vez disso, somos convidados a compreender a igreja como um organismo vivo e dinâmico. Essa compreensão sublinha a ideia de que a igreja não é meramente um edifício ou um local de encontros religiosos, mas um organismo composto por todos os salvos. Isso implica que a igreja é uma expressão viva da presença de Cristo no mundo, manifestando-se através de cada indivíduo que faz parte dela. É mais do que uma estrutura física, é uma comunidade de pessoas que compartilham uma fé comum e uma vida em Cristo. Ao explorar a natureza orgânica da igreja, somos desafiados a abandonar a visão estática de uma instituição e abraçar a dinâmica de um corpo vivo. Isso significa que a vida da igreja vai além de momentos específicos de interação fraterna, ela permeia toda a nossa existência diária. Somos convidados a ser a igreja não apenas nos cultos, mas em nossas interações cotidianas, em nossos relacionamentos, em nossa forma de viver. Assim, a igreja como organismo destaca a importância de vivermos nossa fé de maneira integral, reconhecendo que cada membro desempenha um papel vital no corpo de Cristo. Essa perspectiva nos desafia a ver a igreja não como uma entidade estática, mas como uma expressão vibrante da presença de Deus no mundo. A introdução aos aspectos práticos de ser igreja no dia a dia nos convida a transcender a ideia de que a vida eclesiástica se limita a momentos específicos de interação fraterna. Em vez de restringir a experiência da igreja a encontros pontuais, somos desafiados a abraçar uma compreensão mais abrangente da vida cristã no contexto da comunidade. A vida da igreja, segundo essa perspectiva, vai muito além dos eventos interdenominacionais ou dos cultos regulares. Não se trata apenas de nos darmos as mãos, cantar ao som da música e terminar com sorrisos e abraços. Embora esses momentos sejam valiosos, a verdadeira essência de ser igreja se manifesta em nosso compromisso, sinceridade, mutualidade, resolução de conflitos e cooperação financeira no dia a dia. A ênfase aqui está na continuidade da comunhão e da vida da igreja, destacando que não somos chamados a viver nossa fé apenas durante as reuniões formais, mas em todas as áreas de nossa existência. A vida cristã se torna uma prática constante, onde cada aspecto do nosso cotidiano reflete os valores e princípios do reino de Deus. Essa abordagem prática da igreja desafia a separação entre o sagrado e o secular, convidando-nos a viver de maneira coerente com nossa fé em todos os momentos. A ideia é que, ao integrar os princípios cristãos em nossa vida diária, contribuímos para a construção de uma comunidade sólida, autêntica e relevante para o mundo ao nosso redor. Dessa forma, a igreja se torna uma expressão contínua e dinâmica de nossa fé, permeando nossa existência em sua totalidade. Os 5 elementos práticos apresentados para a vida da igreja são como as fibras que entrelaçam os membros, formando uma comunidade vibrante, comprometida e autêntica. Eles não são apenas conceitos abstratos, mas diretrizes vivas que moldam a experiência coletiva dos cristãos na igreja. Compromisso na tessitura da vida eclesiástica, o compromisso é a base sólida sobre a qual a comunidade se edifica. É a aliança dupla que conecta cada membro não apenas a Cristo, mas também uns aos outros. Esse compromisso não é apenas uma promessa vazia, é uma expressão tangível de solidariedade. Quando um membro enfrenta dificuldades, o comprometido permanece firme,
oferecendo suporte e amor incondicional, como exemplificado na história do amigo de Fred que caiu em adultério. Sinceridade. A vida da igreja não é um palco onde sorrisos domingueiros são a única expressão permitida. Pelo contrário, é um espaço onde a sinceridade reina. Inspirada pela honestidade bíblica que expõe as fraquezas de figuras notáveis como Abraão, Moisés, Davi e Pedro, a igreja autêntica permite que seus membros se mostrem como realmente são. Nela, a comunhão genuína floresce na aceitação mútua e na capacidade de confrontar e ser confrontado. Mutualidade. Na riqueza da comunhão, cada membro compartilha não apenas suas alegrias, mas também suas cargas. A mutualidade na igreja é mais do que uma troca superficial, é a prática dos mandamentos expressos nas Escrituras. O amor é manifestado no cuidado mútuo, na confissão de pecados, na edificação uns dos outros e na disposição de servir. É um intercâmbio constante de dar e receber que cria vínculos profundos e enriquecedores. Solução de conflitos. Corpo de Cristo, embora imperfeito, não é estranho a conflitos. No entanto, a maneira como esses conflitos são abordados diferencia a igreja de outras organizações humanas. Em vez de fofocas, silêncio e indiferença, a resolução cristã de conflitos exige esforço, humildade, acima de tudo, graça. A igreja opera em uma atmosfera de graça e humildade, buscando a restauração genuína dos relacionamentos, um processo que pode ser desafiador, mas que reflete o amor que recebemos de Deus. Contribuição financeira. A contribuição na igreja não é apenas uma questão de dar dinheiro, é um ato de adoração e um reflexo do compromisso com o corpo de Cristo. Assim como os crentes em Atos compartilhavam tudo em comum, a contribuição financeira é um ato de generosidade que quebra os grilhões do consumismo e promove a virtude cristã da generosidade. Ela não é uma obrigação legalista, mas uma expressão de mutualidade em graça. Esses elementos práticos não são apenas aspectos isolados, eles estão entrelaçados, formando uma tapeçaria vibrante de comunhão genuína e duradoura na vida da igreja. Cada um contribui para a construção de uma comunidade que não é apenas um local de encontros, mas um organismo vivo, expressando o amor e a graça de Deus. Resumo. O capítulo 12 aborda a relevância da igreja na vida do crente, destacando preocupações sobre a presença de crentes sem igreja e explorando razões para esse fenômeno. O autor destaca 3 possíveis motivos: a falta de uma verdadeira conversão, problemas interpessoais na igreja e uma visão individualista do cristianismo. Em seguida, enfatiza a importância da participação ativa na igreja, destacando que a igreja é essencial para a realização do plano divino de restaurar os relacionamentos humanos. O capítulo argumenta que a participação na igreja não é opcional para o cristão, pois a fé cristã é tanto individual quanto corporativa. O autor discute a necessidade de compromisso, sinceridade, mutualidade, solução de conflitos e contribuição financeira como elementos práticos da vida da igreja. Ele destaca que a contribuição financeira não é apenas um ato de generosidade, mas uma expressão de compromisso com o corpo dos crentes. Ao final, o capítulo conclui reforçando a importância da igreja na vida do crente, comparando-a a uma família espiritual essencial para o crescimento e o relacionamento genuíno. O autor encoraja os leitores a valorizarem a vida na igreja, reconhecendo suas fraquezas, mas destacando-a como um porto seguro e uma comunhão profunda e duradoura. Questionário. Pergunta 1. Você conhece algum crente sem igreja? Você sabe o que motivou seu afastamento? Se não conhece, o que você consideraria como motivo para tal atitude? Respostas. Sim, conheço alguns crentes sem igreja. O motivo do afastamento muitas vezes está relacionado a experiências negativas, desentendimentos com membros da igreja, falta de conexão espiritual ou uma visão individualista do cristianismo. Pergunta 2. O que significa o ditado "Deus não tem netos"? Você concorda? Por quê? Respostas. O ditado "Deus não tem netos" significa que a fé não é transmitida automaticamente de geração em geração. Concordo com isso, pois a fé é uma escolha pessoal e cada indivíduo precisa ter sua própria relação com Deus, independentemente da fé de seus pais ou familiares. Pergunta 3. Por que as pessoas têm uma visão tão individualista do cristianismo?
Qual a relação certa entre a conversão individual e a coletividade da Igreja? Respostas. As pessoas têm uma visão individualista do cristianismo devido à cultura contemporânea que enfatiza a autonomia e o individualismo. No entanto, a relação correta entre a conversão individual e a coletividade da Igreja é essencial, pois a fé cristã é vivida e fortalecida na comunhão com outros crentes. Pergunta 4. Qual parte é mais difícil de solucionar conflitos na Igreja? Quais as atitudes cristãs que precisamos desenvolver para poder solucioná-los de forma saudável? Respostas. A solução de conflitos na Igreja pode ser desafiadora, especialmente quando envolve questões interpessoais. Atitudes cristãs necessárias incluem humildade, perdão, busca pela reconciliação e, acima de tudo, seguir os princípios bíblicos para resolver disputas. Pergunta 5. Por que todo cristão precisa da Igreja? Listamos 5 características necessárias para ser igreja. Qual você acha o mais difícil? Por quê? Respostas. Todo cristão precisa da Igreja porque é na comunidade cristã que encontramos apoio espiritual, crescimento, ensino da palavra de Deus e oportunidades para servir e amar uns aos outros. Cada característica necessária para ser igreja contribui para a edificação mútua e a glorificação de Deus na terra. A mais desafiadora pode ser a mutualidade, pois envolve dar e receber de forma equilibrada, o que nem sempre é fácil. Ao encerrarmos nossa exploração sobre a vida prática na Igreja, somos convidados a contemplar a riqueza e complexidade dessa comunidade que se torna nosso lar espiritual. Este convite não é para um paraíso utópico, mas para uma vida abundante em relacionamentos, marcada pela comunhão profunda e pelo compromisso genuíno. A Igreja, conforme delineada nas Escrituras, não é retratada como um Éden celestial, mas como um grupo de indivíduos empenhados em compartilhar a jornada da vida com Cristo e entre si. Reconhecemos, com humildade, que, apesar das imperfeições individuais, constituímos um refúgio, uma família espiritual com muitos irmãos e irmãs. Aqui, encontramos refúgio, aceitação e comunhão autêntica. Quero expressar meu profundo agradecimento a todos que dedicaram tempo e esforço para mergulhar nas reflexões propostas ao longo do curso de teologia. Seu compromisso em buscar um entendimento mais profundo da fé cristã não passa despercebido. Sabemos que o estudo da Palavra de Deus é uma jornada constante, e sua dedicação é crucial para o fortalecimento pessoal e coletivo. Que as bênçãos de Deus continuem a fluir sobre cada um, capacitando-os a aplicar os princípios aprendidos em suas vidas diárias. Que o compromisso com o serviço e a busca por uma compreensão mais profunda da fé cristã continue a moldar suas jornadas espirituais. Para manter-se conectado e fortalecer ainda mais sua jornada espiritual, convido vocês a se inscreverem no canal. Aqui, encontramos recursos adicionais, compartilhamos insights e fortalecemos uns aos outros na fé. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, e juntos podemos crescer ainda mais. Não deixem de explorar o conteúdo disponível no meu canal, que inclui vídeos, reflexões e recursos complementares aos temas discutidos no curso de teologia. Esta é uma oportunidade para expandir nosso entendimento e enriquecer nossa jornada de fé. Agradeço mais uma vez pelo empenho e dedicação de cada um. Aguardo ansiosamente o próximo encontro, seja neste canal ou em outras oportunidades de aprendizado e comunhão. Que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual. Em Cristo. Pastor Leonardo.